Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Shalom, paz, irmã Tânia, glórias a Deus, ligadinha na live, nessa terça com propósito. E eu creio que o Senhor vai falar conosco fortemente nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, vamos esperar o povo entrar, glórias a Deus. Hoje o Senhor tem uma palavra forte para nós, glórias a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, nessa noite. Glórias a Deus, glorificamos ao Senhor, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos glorificando ao Senhor nessa noite, engrandecendo o nome dEle. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém. Voltei. Aleluia. Palavra de Deus. Glória a Deus. Deus vai falar conosco nessa noite. Amém. Glórias a Deus. Estamos felizes com o Senhor Jesus. Vou botar um fundo musical aqui para nós. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus nessa noite. Amém. Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração, aleluia, para nós iniciar essa live, porque eu sei que Deus vai mover, vai fazer maravilhas aqui, amém? Pai, em nome de Jesus, nós entramos diante da Tua presença nessa noite. Nós queremos Te exaltar, Senhor, Te glorificar em espírito e em verdade, Senhor meu Deus. Que essa live possa entrar, Senhor, em lares nessa noite, possa acessar a vida dos Teus filhos, Senhor, trazendo, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, nós já damos uma ordem agora no mundo espiritual, barrando, Senhor, colocando por terra toda ação maligna, tudo aquilo que possa impedir do fluir, do agir de Deus. Senhor, meu Deus, eu oro por essa pessoa, Pai, que está assistindo, escutando essa live, que tudo aquilo, Senhor amado, que ela tem enfrentado, Pai, nessa noite possa ser vencido pelo sangue do Cordeiro. Pai, passa agora com o sangue do Cordeiro nos umbrais e portas e janelas da casa desse irmão, dessa irmã nessa noite. Nós declaramos o Teu poder, o Teu avivamento, Pai, sobre a nação, Pai, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, Senhor, e que o Senhor possa estar falando grandemente, Pai, discutindo os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, tira os tampões dos nossos ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nessa noite entra com cura da alma, cura no espírito, Senhor, cura do físico, meu Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos que o poder de Deus é tremendo sobre essa live, sobre as vidas nessa noite. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Você, aleluia, que assiste, diga: eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a palavra, ela vem falar sobre cova. Amém? Qual é a cova que você tem vivido? Qual é a cova que você tem enfrentado? Tem leões nessa cova? Eu quero te dizer que o leão nessa noite, em nome de Jesus, vai ter que jejuar. Amém? A palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, irmãos, está lá no livro de Daniel, capítulo 6, eu vou ler do número 19 até o 28, amém? Diz assim: então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel:
Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremem e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Amém? Glórias a Deus. Então a palavra do Senhor hoje para nós, meus irmãos, é fé inabalável em meio à adversidade. Amém? Eu vou contextualizar bem rapidinho, tá? Para colocar dentro do nosso coração sobre a história de Daniel. Daniel, ele era fiel ao Senhor em tudo. Ele orava 3 vezes por dia. Ele se posicionava no Senhor. Ele servia ao rei daqui, né, ao rei Dário, mas ele amava o Senhor. Ele estava na presença de Deus 3 vezes por dia. Amém? Só vou baixar aqui o meu notebook. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então ele orava ao Senhor 3 vezes por dia. Então o inimigo, né? Eu falo sempre assim, o inimigo quer sempre atrapalhar, né? Quer sempre vir para incomodar. Então se levantaram pessoas contra Daniel, contra a fidelidade de Daniel, né? E pensava assim, no que a gente vai pegar ele? Como que a gente vai destruir a vida dele? Aí pensaram, não, vamos expedir uma lei, né, que só poderá se curvar diante do rei Dário, né, e se curvar diante de outro Deus, então será lançado na cova. Então eles pensaram assim, aonde nós vamos pegar Daniel se não for na fé do Deus dele? Então eu quero te dizer uma coisa, o diabo, aleluia, ele conhece a nossa vida, mas ele também conhece a nossa intimidade com o Senhor. Então muitas vezes o diabo ele não consegue acessar a nossa vida, glória a Deus por isso, mas ele vem para incomodar, amém? E eu quero te dizer uma coisa, ele veio para incomodar, para tirar essa intimidade que Daniel tinha com Deus. Então o que eu quero te dizer nessa noite? Quem sabe você tem vivido dias que o teu inimigo tem tentado roubar a intimidade que você tem com o Senhor, ou que você tinha com o Senhor. Quem sabe você que está aqui nessa noite, você não consegue mais estar na presença de Deus como você estava há tempos atrás.
Quem sabe hoje você esteja numa cova, mas essa cova é do quê? Da falta do Senhor. Você não está mais com o Senhor como você estava. Você não queima mais pelo Senhor como você queimava. E isso é um grande problema, sim, é um grande problema. Mas eu quero te trazer isso nessa noite pelo Espírito Santo. Que o inimigo da nossa alma, ele vem tentar nos roubar essa intimidade com o Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia. Os nossos irmãos de Santa Catarina estão ao vivo aqui conosco, amém? Glória a Deus, amém. Irmã Vanessa também. Assim, ó, irmãos, o Senhor veio nessa noite falar para nós vigiar, cuidar, né? Porque o diabo, ele quer nos pegar aonde? Ele quer trazer tanto problema pra gente, tantas situações, tantas distrações, que tenta nos afastar daquele amor. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a presença já do Senhor aqui. Aleluia. Quem sabe o diabo, ele quer te roubar. Sabe? As lutas vêm tão forte na tua vida para te afastar da presença de Deus. Quem sabe antes você orava mais que 3 vezes, que nem Daniel orava. Daniel se colocava, se posicionava na presença do nosso Deus 3 vezes por dia. A palavra do Senhor diz que ele orava em direção a Jerusalém. Tá? Então, quem sabe você orava mais que 3 vezes ao dia. A presença do Senhor, ela queimava, né? Como Jeremias diz, que queimava nos teus ossos. E hoje, o diabo colocou tantas dores em você, tantas situações, para impedir esse teu fluir na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, que Ele trouxe você até aqui para que você escute, aleluia, Ele falando para você, volte, aleluia, volte para minha presença, aleluia, aleluia, volta, oramanda labaxere cantaramana labaçu. Aleluia, volta, aleluia. Oh, aleluia, o Senhor, aleluia, te toca nessa noite com o poder dele, aleluia. Ele fala que o inimigo, ele pode ter lançado muitos grilhões, muitas covas contra a tua vida, mas o Senhor Deus, ele é fiel, ele é poderoso, aleluia. O Senhor diz para ti, não desanima, aleluia, te ergue, te levanta, porque o Senhor tem muito ainda para fazer. O Senhor tem muito ainda para realizar através de você, através da tua história, através da tua descendência. Amém? Aleluia. Chegou a Deus meus olhos aqui. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo nessa live. Amém? Glórias a Deus. Oh, Jesus. Então, irmãos, a gente falou, né, que Daniel, aleluia, foi colocado naquela cova porque eles pensaram assim, em que nós vamos pegar Daniel, se não for na presença do Deus dele? Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos de nós já enfrentamos situações em que manter a fé parecia ser impossível? Quantas vezes era difícil de manter a fé? Quantas vezes foi difícil para você perseverar? Quantas vezes para você foi impossível manter a fé? Mas eu quero te dizer uma coisa. O teu Deus, o Deus que tu serve, ele é muito maior que os teus problemas. Ele é muito maior que isso que tá te perseguindo, com esses perseguidores. Amém? Com essa situação que tem vindo na tua casa, na tua estrutura, na tua família, até mesmo na tua fé. Amém? Ali em Daniel 6:10 diz assim, ó, irmãos: Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Apesar do decreto proibindo as orações a qualquer outro Deus, Daniel continuou a orar. A fidelidade, irmãos, ela não depende de circunstâncias favoráveis. Eu vou repetir, presta atenção. A fidelidade, ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela depende da nossa relação com o Senhor Deus. Amém? Porque se a gente for esperar para tá tudo bem pra gente orar, é mentira, a gente não vai orar. Porque a gente costuma entrar na presença do Senhor no dia da adversidade. Porque geralmente quando a gente está na bênção, na bonança, a gente esquece do Senhor. Aí a gente não vai mais orar como a gente orava. A gente não precisa estar vivendo sempre em lutas. Mas a fidelidade não depende de dias favoráveis. Amém? Repete aí comigo. A fidelidade não depende de dias favoráveis. Tu tá entendendo? Para te ser fiel, ela não vai depender de dias favoráveis. A tua fidelidade, ela depende de todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu preciso ser fiel ao meu Deus, ao meu Redentor, ao meu Salvador. Amém? A adversidade, ela expõe a fé. Amém? Lá em Daniel 6,16, olha, eu vou repetir. Aleluia, me perdi aqui na minha palavra. Cadê? A adversidade expõe a fé. Amém? Olha só. Lá 6,16 diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Quero te dizer uma coisa: esse Deus forte e poderoso, esse Deus te livra. Ele te livra de toda perseguição, ele te livra da prova, ele te livra nos dias difíceis, ele te livra da boca dos teus adversários, ele te livra porque ele é Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? Posso ouvir um amém de você aí? Glória a Deus. Escreva aí amém, amém, amém. Daniel é lançado na cova dos leões, uma situação aparentemente sem saída. Ele tinha um decreto e ele ia ser jogado na cova, tá? Eu quero deixar uma observação aqui para você. Deus permite provas. Vou repetir. Deus permite provas, não para nos destruir, mas para revelar a força da nossa fé. Amém? Deus permite provas para nos revelar o quão forte nós somos. E nós achamos que nós somos fraquinhos, irmãos. Nós achamos que nós somos fracos. Mas na verdade a palavra do Senhor diz, aquele que é fraco, Deus faz forte. Amém? Então o Senhor está dizendo mais uma vez para nós, Ele nos põe à prova não para nos destruir, mas Ele nos põe à prova para revelar quão grande fé nós temos. Eu quero te lembrar das provas mais difíceis que você já passou, da tempestade mais difícil, dos dias que você chorou, dos dias que você diz, meu Deus, não tenho mais saída. Quantas vezes, quantas tribulações você passou e você tá aí, você está vivo porque o Senhor te fortaleceu. Então eu quero te dizer, aleluia, te dar uma palavra de ânimo, te levanta, saia desse desânimo, saia dessa prostração, o Senhor é contigo, Ele é fiel, aleluia, a palavra do Senhor diz, o teu Deus em quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Amém, aleluia. Nossas adversidades podem se tornar palco para a manifestação de Deus. Amém, aleluia. Oh Deus, aleluia. Você lembra do paralítico que chegou, aleluia, numa maca, paralítico, paralisado. E o Senhor Jesus tocou e perguntou para ele, o que tu queres que eu faça? E ele disse, Senhor, eu quero andar. Senhor, eu quero andar. Aleluia. Irmãos, hoje eu sinto muita presença do Espírito Santo que é real. Quem sabe você nessa noite esteja dizendo, Senhor, eu só quero andar, Senhor.
Senhor, eu quero aquela bênção que ela tá travada há tantos dias na minha vida, Deus. Eu sei que Tu és fiel, aleluia. Quem sabe você, meu irmão, minha irmã que me assiste nessa noite, você diz assim, mas aleluia, tem uma paralisia na minha vida, eu não vejo as coisas mudar, eu não vejo as circunstâncias mudarem na minha vida, mas o Senhor entra, aleluia, com providência. Toma posse, aleluia, a tua luta, a tua adversidade é o palco da glória, da manifestação do nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Ele vai reinar, Ele reina sobre essa doença, Ele reina sobre essa situação, Ele reina, aleluia, porque isso que você está passando hoje vai servir de grande testemunho amanhã, um palco, aleluia, de grandes vitórias, amém. Irmãos, eu ouvi tanto testemunho, 3 testemunhos lindos que aconteceram com mulheres, e uma delas me chamou muita atenção, que ela estava ao ponto de não ter mais saída, de morrer, porque ela estava com câncer, um câncer galopante, e o médico disse assim, ó, não temos, era um câncer no reto, no intestino, e não sei mais aonde que ela tinha um câncer, e o médico disse assim, eu não tenho como operar, então eu vou te dar quimioterapia paliativo, só para amenizar a tua dor, e depois você vai à sepultura. Mas ela saiu dali, aleluia, ela sofreu, ela secou, ela foi pesar 37 quilos, tá? 37 quilos. Mas ela não aceitou aquela situação. E para aquela mulher, naquele dia, ela era a cova chamada câncer. Mas ela não aceitou esse decreto câncer. Ela começou a perseverar em oração, ela começou a orar, ela começou a louvar, porque o louvor, aleluia, ele transporta, ele abre, aleluia, a janela e a glória do Senhor. Em 3 meses, essa mulher foi completamente curada, todas as metástases malignas, todas elas o Senhor levou, aleluia, na cruz. Deus é poderoso. O médico mandou fazer ressonância de novo, porque ele não acreditava que aquela mulher que tinha 37 quilos, que teve, aleluia, na frente dele, que, irmãos, era terrível. O testemunho dessa mulher é tão lindo. Ela defecava pela boca. Mas em 3 meses essa mulher foi curada completamente. E esse médico, ele duvidou, mandou ela fazer ressonância, tudo de novo. E tava ali o laudo, curada. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O teu problema para Deus é nada. O teu problema, a tua situação para Deus é nada. Amém? Quem estava ali com dias contados para a morte, e Deus dá vitória. Por que eu estou trazendo isso? Para te ver que essa cova, que muitas vezes o inimigo coloca para nos afundar, é o palco da grande vitória do milagre de Deus. Amém? Então eu quero te dizer nessa noite que Deus tem milagre, Deus tem uma grande reviravolta para fazer na tua vida, e essa tua cova que hoje vive será um palco para a vitória, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, tá forte essa live. Deus é protetor dos seus fiéis. Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Uma lição para nós aqui: quem confia verdadeiramente em Deus, mesmo quando tudo parece perdido, experimenta livramento. Amém? Experimenta livramento, experimenta cura, experimenta restauração. Aquele familiar que não se converte, Deus vai trabalhar.
aquele familiar que está perdido no vício, nas drogas, no alcoolismo, no cigarro, na prostituição. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu vai ver a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E esse todo choro que você chorou por esse familiar, que você clamou dias de lutas, de choro, de sofrimento, é palco de vitória, é palco da glória de Deus. Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Para quê? Aleluia. Às vezes tu acha que a cova é o fim, a cova é o começo. A cova é o começo da exaltação de Deus na tua vida, porque vai servir de palco, de testemunho da glória de Deus. Aleluia. Oh Deus poderoso. Então a gente vai falar de consequências da fidelidade, porque Daniel, ele foi fiel até na cova. Amém? Será que a gente é fiel até na cova? Será que a gente é fiel a Deus na adversidade, no dia da nossa aflição? Será que a gente é fiel? Será que a gente é fiel quando a gente perde alguém, um ente querido? Será que a gente é fiel a Deus quando as finanças não vão bem? Será que a gente é fiel quando a gente é injuriado, caluniado, perseguido? Será que a gente continua fiel ao Senhor? Ou a gente quer chutar o balde? Aleluia. Eu quero te dizer, aleluia, que Daniel continuou sendo fiel, independente da circunstância. Ele continuou sendo fiel. Daniel não foi só salvo, mas o rei Dário reconheceu o poder do Deus de Daniel. Amém? Aleluia. As pessoas vão te enxergar e vão ver a glória do Senhor sobre a tua vida. Que você tem algo diferente, que a tua luta fez você crescer, fez você amadurecer. Quem sabe no dia da tua adversidade você não entendeu. Deus, eu não estou entendendo. Por que vem vindo isso? Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, aleluia, é para que todos conheçam que eu sou Deus sobre tudo, sobre todos, e inclusive sou Deus na tua vida. Sou eu Deus que transformo, sou eu Deus que te lapido, sou eu Deus que te faço, aleluia, crescer, e aleluia, e eu vou usar a tua vida, aleluia, para ser palco da minha glória. Amém? Sabe aquela frase, quem te viu, quem te vê? É exatamente isso que Deus vai fazer na tua vida, na tua história. Quem te viu e quem te vê. Vai ver uma mulher, aleluia, um homem e uma mulher de Deus, que sofreu perseguições, que perdeu tudo, mas continuou fiel ao Senhor. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, só não perdeu a esposa e o amor ao Senhor. Que o Senhor não nos falte, que Ele não nos falte. Aleluia. Que o poder dele nas nossas vidas não falte. Que Ele seja o nosso sustento, nosso baluarte. Amém. A fé verdadeira impacta não apenas a vida pessoal, mas também influencia o ambiente ao redor. Aleluia. A nossa fé verdadeira, ela impacta vidas, alcança vidas. Não é números, é qualidade. É poder, é glória sendo manifestada. Então, a nossa fidelidade pode abrir portas de bênçãos e testemunho para os outros. Logo no início da minha conversão, uma irmã usada por Deus chegou para mim, né? Eu, menina na fé, grávida do meu segundo filho, ela veio na minha casa para levar a ceia do Senhor. E ao ministrar a ceia para mim, né, a presença de Deus, aleluia, entrou
no meu quarto, entrou na minha casa e ela disse assim: Muriel, Deus vai te usar muito. E ela disse: o que tu vê? E eu lembro que eu olhei em direção a uma janela e eu vi uma árvore muito linda, mas essa árvore era cheia de flores amarelas. E eu dizia para ela: eu vejo muitas flores. E ela disse: são todas as vidas que tu vai ganhar para Jesus. E todas que tu ganhar, elas vão permanecer. São frutos que permanecerão. Mas, sempre tem um mas, né? Mas, tu vai ganhar elas através do teu testemunho. E eu pensei: meu Deus, o que eu irei passar para poder dar testemunho, né? Então a gente tem vivido dias de glória, dias difíceis, mas através do meu testemunho, daquilo que o Senhor tem plantado na minha vida, eu tenho alcançado vidas para o reino de Deus. E você que está me ouvindo, me assistindo, é uma delas. Glórias a Deus. Amém? E aqueles que te ouvem falar do amor de Jesus, aqueles que veem os frutos do Espírito na tua vida, você está gerando testemunho para impactar a vida de outras pessoas. Amém? Então eu quero te falar algo, testemunhe do que Deus faz por você, mesmo que for pequenas coisas, menos que for pequeninhas coisas, tá? Eu até vou deixar aqui algo para vocês, ó, hoje eu tô sem cílios, tá? Tô sem cílios, né, que eu gosto de botar cílios, e eu pensei assim: eu precisava pôr meus cílios, né? Mas meu dinheiro tá investido com o pai, né? Então eu tenho que pedir pro pai se ele deixa eu resgatar, né? Então eu fui falar com a minha colega de trabalho, ela falou assim: não, deixa que eu coloco. De quanto que você vai me cobrar? Ela falou: nada. Então aqui já tô dando testemunho pra você do amor de Deus, do cuidado de Deus. Na próxima terça-feira você vai me ver de cílios, tá? Então assim, você vê o poder de Deus, o amor e o cuidado de Deus nas nossas vidas. Então você vai gerar frutos e muitos testemunhos, amém? Preciso encerrar. Conclusão então, para nossa live de hoje. Deus está olhando para sua fé. Deus está olhando para sua fé. Mesmo quando você se sente cercado por leões, por problemas, por medos, por acusações, eu quero te dizer que Deus olha para a tua fé. Amém? Diga assim: Deus olha para minha fé. Deus olha para minha fé. Amém? E eu quero te incentivar algo aqui para nós encerrar. Permaneça firme. Mesmo quando a situação parece impossível, permaneça firme. Mesmo quando parece impossível. Como Daniel, sua fidelidade será testemunho vivo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Que live, meus irmãos, que live. Amém? Eu vou deixar essa live salva e eu quero que você compartilhe essa live com uma pessoa que precisa ouvir tudo que foi dito nessa live. Compartilhe, tá? Vai terminar a live, eu vou deixar ela salva e você vai lá e vai enviar para pelo menos 5 amigos, tá? Vamos fazer um combinado? Você vai, né, enviar para 5 amigos essa live, porque você vai gerar testemunho, amém? E eu quero deixar um recadinho importante para você, né? Convidar você para os nossos cultos do Ministério Evangélico Saron, no qual eu sou pastora presidente, amém? Os nossos cultos de quinta-feira, culto de cura e libertação às 20 horas. Domingo, culto da família às 19h30. E nós também temos agora todas as quartas-feiras, tá? A primeira quarta do mês é quarta de oração, 1 hora de oração sem parar. Aleluia, quebrando as barreiras, colocando o diabo pra correr mesmo, tá? A primeira quarta do mês é quarta só de oração, das 20 horas às 9 horas, é 1 hora de oração, tá? E nas outras
3 últimas quartas-feiras é estudo bíblico, amém? Ai, pastor, eu quero conhecer mais da palavra, né? Manda o link, eu moro longe, mas eu quero participar. A gente manda o link do Meet para você participar junto conosco do estudo bíblico. Amém? E também, se você quiser ofertar no Ministério Saron, fazer esse ministério crescer, né? Alcançando vidas, a gente tem também um projeto junto com o Ministério África, do missionário Luiz Marcelo, né? Na África, Moçambique, né? A gente ajuda esse projeto também. Se você quiser ofertar no Ministério Saron, a gente vai deixar a chave Pix, que você venha abençoar o reino de Deus, para que mais vidas possam ser alcançadas. Amém? Plante a tua semente, para que Deus venha superabundar em todas as áreas da tua vida. Amém, meus irmãos? Ó, vamos orar para nos despedir? Aleluia, levanta a tua mão aí. Pai, em nome de Jesus, nós entramos nas cortes celestiais agora e decretamos o teu amor, Senhor. Livra essa pessoa que estava na cova. Dá vitória a ela, Pai. Porque essa cova será o palco das bênçãos, aleluia, da glória de Deus sobre a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa todas as áreas, aleluia, movimenta os céus, dá ordem aos teus anjos nessa noite, a trazer a vitória para o teu povo. Assim nós oramos, Pai, ligamos na terra e no céu, essa oração, essa live, Pai, que ela possa alcançar multidões de pessoas. Assim nós oramos e decretamos a glória de Deus Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém? Então tá, a tarefa, né, depois dessa live, vou deixar gravada, você vai compartilhar com 5 amigos, amém? Ó, um beijo no coração, até a próxima live. Glória a Deus. Um beijo.